Olá, queridos irmãos e irmãs. Voltamos com mais um Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Continuamos estudando o capítulo 3 da obra Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ainda continuamos também no item Instruções dos Espíritos e dessa vez nos concentraremos na segunda das 3 instruções de Santo Agostinho que Allan Kardec escolheu para completar esse capítulo 3. Essa segunda instrução tem o título Mundos Regeneradores e está dividida em 3 subitens, que compreendem os numerais que vão de 16 a 18. 16, 17 e 18. Sempre na nossa tradução de Guilom Ribeiro, como sempre também disponível na descrição de nosso vídeo para download. Essa instrução é uma instrução que tem uma forte característica informativa, abordando as principais características dos mundos regeneradores. Os mundos regeneradores em geral, para que nós possamos conhecê-los. E se, como sempre, quisermos pensar na ideia de continuidade do texto, basta lembrarmos que o item passado abordava os mundos de expiações e de provas, colocando o planeta Terra nesse contexto, portanto, tratava aqui do nosso mundo, do planeta Terra, e que esse item, ao falar sobre os mundos de regeneração, fala também sobre o passo seguinte do progresso dos mundos e dos espíritos. Para onde estamos indo, vivendo as nossas experiências aqui na Terra? Qual é o próximo passo do nosso progresso espiritual? Aqui a própria ideia de continuidade do texto se dá na ideia de continuidade entre o progresso dos mundos. Então vamos ao item 16, subitem 16, que tem apenas um parágrafo. No primeiro parágrafo nós temos a afirmação de Santo Agostinho de que um mundo regenerador é um mundo de transição. Portanto, aqui uma primeira definição do que é da natureza de um mundo regenerador. Ele é um mundo de transição, que marca uma passagem, portanto, entre dois tipos de mundos. Essa informação será completada logo a seguir. Mas ainda nesse primeiro parágrafo, ou nesse único parágrafo do item 16, nós temos outras informações. Na sequência, nós vemos que cada turbilhão planetário, cada conjunto de planetas que se desloca em torno de um centro comum, arrasta consigo todos os tipos de mundos, daquela classificação que nós vimos de Kardec. Esses tipos de mundos se referem à classificação que Kardec propõe para os mundos. E como ele mesmo disse, escreveu várias vezes, nada tem de absoluta. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestiais, nas 5 categorias que nós conhecemos aqui através do Evangelho segundo o Espiritismo. Vemos também que almas recém-nascidas ou com amplas faculdades para praticar o bem existem nesses diversos tipos de mundo, mas que elas sucumbem e que de encarnação em encarnação se regeneram para poderem se voltar a Deus. Então, essas informações, neste primeiro parágrafo, nos trazem uma ideia do porquê Santo Agostinho nos apresenta os mundos de regeneração. Primeiramente, ele faz uma definição do que é o mundo regenerador, o mundo de transição, e depois nos apresenta novamente esse contexto, que é o contexto do capítulo todo. É um cenário geral do progresso das almas através dos mundos, do momento de sua criação, da infância das almas, até a idade adulta, assim se podemos dizer, do espírito, até que o espírito tenha progredido o suficiente para habitar em mundos mais felizes. Feita essa introdução, nós temos então o item 17, dessa vez composto por 2 parágrafos. No primeiro parágrafo do item 17, nós temos 5 características muito evidentes, ou muito fortes, muito destacadas, melhor dizendo, de um mundo de regeneração. Antes, porém, dessas 5 características, nós temos o complemento daquela definição que nós vimos no parágrafo anterior, quando Santo Agostinho escreveu que era um mundo de transição. O mundo regenerador era um mundo de transição.
Aqui a primeira coisa que nós vemos nesse parágrafo, ou a primeira informação, nos diz que os mundos de regeneração servem de transição entre os de expiação e os felizes. Então nós estamos em um mundo de provas e expiações, que é a Terra. Vamos passar pelos mundos regeneradores para depois chegarmos aos mundos felizes. A partir daí, na sequência, nós temos as 5 características às quais eu me referi. Primeira característica de um mundo de regeneração. Ele apresenta calma e repouso para a alma acabar de depurar-se. Vejam só. Calma e repouso. Quem vive nesses mundos vive sob esse regime de calma e repouso para acabar de depurar-se. Segunda característica. Esses mundos ainda estão sob as leis da matéria e, portanto, os espíritos que vivem neles estão vivendo as sensações e desejos relativos à matéria. Claro, ainda não acabaram de depurar-se. Terceira característica. No entanto, embora esse contexto, a alma está liberta das paixões desordenadas de que nós ainda somos escravos aqui nos mundos de provas e expiações. Bom, somos escravos de paixões que orientam as nossas vidas, não é? A gente come demais porque gosta demais de certos alimentos, a gente faz várias coisas em prol do prazer e de nossas paixões desordenadas. Paixão desordenada é quando a paixão nos comanda. Isso é desordem, não é? A nossa vontade tem que estar acima das paixões. Existem critérios morais, principalmente para o espiritismo, que devem estar sobrepostos às paixões, devem valer mais do que as paixões, do que a satisfação de nossos desejos. Então, em um mundo regenerador, estamos libertos disso, desse contexto. Quarta característica. A alma nesses mundos está isenta do orgulho, do ódio e da inveja. 3 grandes feridas muito grandes de nossa alma, de nosso espírito. E quinta e última característica, existe equidade nas relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam cumprir suas leis. Os homens se reconhecem como iguais e muitas das questões que envolvem nossa sociedade hoje estão superadas. Entendem que todos têm os mesmos deveres, os mesmos direitos e, portanto, todos são dignos do respeito que um ser humano é digno. Todos têm esse respeito. Então, aqui, esse parágrafo nos apresenta o complemento da ideia da definição do que é um mundo de regeneração e essas primeiras características gerais da condição humana nesses mundos, que nos mostram um mundo muito melhor já do que o planeta Terra, não é? No entanto, ele pode até parecer um paraíso se comparado ao nosso mundo, aqui, a um mundo de provas e expiações, ao nosso planeta Terra. Mas o segundo parágrafo começa justamente dizendo que eles representam ainda o nascimento, a aurora, o princípio da felicidade. E continua logo depois dessa afirmação, nos dando mais algumas características desses mundos. Dizendo, por exemplo, que as provas não trazem mais as pungentes angústias da expiação. Teremos sim provas, momentos em que teremos que testar o nosso conhecimento. No entanto, sem termos que passar pelas expiações, que são nada mais, nada menos do que a experiência vivida dos erros cometidos no passado, muitas vezes experiências dolorosas. Segunda informação, aqui dentro desse parágrafo 2, esses mundos são muito melhores que a Terra. Representam a calma após a tempestade ou a convalescença após a moléstia. 2 comparações aqui. Né? Aquele que se recupera depois de uma doença ou aquela calmaria depois da tempestade. Momentos muito mais tranquilos do que os vividos na Terra. Outra informação diz que os homens menos envolvidos com a matéria entreveem melhor o futuro, têm uma ideia melhor da vida futura. E que, portanto, a alma compreende melhor outros tipos de gozos, outros tipos de prazeres, que não os prazeres materiais, mas sim os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar emanações do próprio Deus, emanações de amor e caridade que emanam diretamente do seio do Pai Celestial. Então, assim a gente encerra essas características dos 2 parágrafos do item 17. Uma coisa que a gente pode pensar em relação a esse subitem. Mesmo aqui, ainda há um futuro melhor. Nós vivemos em um mundo de transição, portanto, existe um futuro melhor que esse.
e uma tarefa de progresso ainda enorme, muito grande a ser realizada, mesmo nesses mundos de regeneração. Aqui evidencia-se a troca dos prazeres materiais pelos prazeres celestiais, de passo em passo, de acordo com a vontade de cada um, a força de vontade e o poder de execução dessa força de vontade de cada espírito que ali habita. Bem, vamos ao item 18, composto também por 2 pequenos parágrafos. Então, para completar essa ideia, o item 18 nos diz que nesses mundos o homem ainda é falível. Ele guarda alguma coisa ainda, como nós vimos, de suas paixões, de suas relações com as coisas materiais. Exatamente por isso a frase que vem na sequência é de grande valor para nós. Não avançar é recuar. Portanto, o homem, o espírito que mesmo no mundo regenerador não continua o seu avanço intelecto-moral, não continua a sua depuração, o seu autoconhecimento, a sua reforma íntima, corre o risco de, mais uma vez, obedecer às suas paixões, aos seus desvios da lei divina e, portanto, de voltar a viver em mundos de provas e expiações. Ora, ele ainda não está depurado. Isso não configura um retrocesso do espírito, mas configura apenas uma recaída. Ele não terminou ainda o seu tratamento, sua depuração, e, portanto, recaiu. Volta a viver no duro contexto das provas e expiações em mundos de provas e expiações. Por isso, é preciso continuar sempre a depuração. Esse, inclusive, é um aspecto prático dessa instrução que serve para nós aqui, espíritos, ainda nos mundos de expiações e provas. Todos nós ainda somos suscetíveis de recair em vícios e imperfeições que às vezes achamos que já estão superados. Basta praticarmos o nosso autoconhecimento e a nossa reforma íntima para continuarmos firmes nesse caminho. E o segundo parágrafo, o que encerra a instrução, nos dá mais um aspecto prático da instrução, quando nos diz para orarmos, olharmos para o céu estrelado à noite, imaginarmos ali talvez quais sejam os mundos de regeneração e pedirmos a Deus em oração para que um deles nos abra suas portas. É claro que não adianta apenas pedirmos em oração. Como acabamos de ver, precisamos tratar de nossos vícios e imperfeições sempre. Inclusive daqui a pouquinho, quando o nosso próprio planeta Terra se transformar em um mundo regenerador. Temos essa informação através de vários espíritos de escola, de vários espíritos que trazem informações seguras para nós através de mediunidades abençoadas, como de Divaldo Pereira Franco ou de Francisco Cândido Xavier, apenas para citarmos os dois. Dizendo então para nós que o nosso planeta Terra em breve será um mundo regenerador. Trará essas características que nós vimos. Mais calma, mais tranquilidade para acabarmos de nos depurar em um ambiente propício para isso. Mas muita atenção, ainda estaremos vivendo em corpos materiais, de densidade, de alta densidade material, inclusive, mais ou menos, ou exatamente como vivemos hoje, e ainda propensos a cair em faltas, a atender nossas paixões, nossos vícios, nossas imperfeições, e por isso precisamos estar atentos. Viver em um mundo regenerador significa viver em um mundo de transição, mas essa transição é lenta e envolve o esforço de cada um de nós para se consolidar. Aqui o contexto geral, então, dessa mensagem. Mais uma vez, agradeço pela companhia de todos em nosso estudo. Deixamos o nosso convite para a continuidade dessa nossa tarefa de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o fraterno abraço e, como sempre, os votos de que Deus nos abençoe hoje